O Aratu hoje tem um prazer, né, de conversar com o Dr. Rubio Soares. Ele é virologista e professor da Universidade Federal da Bahia. E a gente quer bater um papo com esse cientista, doutor, pesquisador, a respeito, né, de algumas incidências de vírus, né, que não só Salvador, Bahia e o mundo está enfrentando atualmente. Professor, observando os dados registrados pela Secretaria Estadual de Saúde, a CESAB, eu observei que no último mês de abril, a gente comemorava, né, que tivemos 2 dias seguidos no mês de abril de 2022, com um número inferior a 1.000 casos ativos de infectados pela Covid na Bahia. Isso em abril. Em maio, no mês seguinte, a média de óbitos no mês caiu em abril era 4, alguma coisa, em maio caiu para 2, alguma coisa. Essa a média mensal de óbitos. Em julho, a gente já observa um número mais crescente, 4 vezes maior do que maio, em julho, um mês após a festa do São João. Não sei se a minha lógica é correta, mas o senhor acha que pode ter relação com a aglomeração de pessoas que aconteceu em diversos municípios da Bahia? Com certeza, as aglomerações, volto a dizer, é o que o vírus precisa para se multiplicar, para passar de um indivíduo para outro, para ele continuar vivendo, ele precisa disso. Quanto mais aglomeração, mais facilidade ele tem de infectar as pessoas, fazer mutações para sobreviver. Então, esse vírus vai continuar na população, porque vemos na China. Recentemente, a China bloqueou outra cidade. A China tem medidas drásticas. Eles encontram os casos e proíbem todo mundo sair de casa e identificam o foco para poder controlar. Eles têm muito dinheiro para fazer isso. Isso é só medida drástica. Alguns autores dizem que isso não resolve o problema, mas eles tentam resolver o problema de acordo com a sua cultura e as suas medidas para poder evitar que o vírus continue se espalhando. Então, eles têm vacina, produzem vacina, tanto que vendeu ao Brasil, etc., mas não consegue controlar as infecções, as aglomerações, porque é um país populoso, um dos países mais populosos do mundo. Então, um caso em dias já se transforma em uma epidemia maior ainda lá na China. Bom, então a gente tem que ficar preparado para o futuro, pós-carnaval, com a varíola do macaco e com a doença Covid, entendeu? Então, vamos conscientizar a população de que isso é possível e pressionar a produção de novas gerações de vacina, porque essas vacinas, do jeito que foi feita, salvou muitas vidas, é verdade. Isso é indiscutível, que essa vacina salvou muitas vidas, mas hoje em dia essa vacina não resolve o problema, porque o vírus já mostrou sua cara, já mostrou do que ele é capaz. Só um adendo assim, que eu acho importante dizer. O Brasil hoje corre o risco de ter uma própria epidemia no norte do Brasil. Quer dizer, você tem a floresta amazônica. A floresta amazônica ela é invadida e destruída por garimpeiros, madeireiros, extrativistas, sem piedade, contaminando o solo com mercúrio, rios com mercúrio, invadindo. Então, o que acontece ali na Amazônia? É uma floresta viva. O homem está entrando ali. E ali pode surgir uma epidemia fatal. Existe vírus na natureza, da família dos filovírus, que estão presentes nas florestas, né? E esse vírus pode aparecer lá, porque ele deve estar lá nos animais, mas como o homem está atacando e destruindo a floresta, a resposta da floresta pode vir com uma epidemia viral fatal,
né? Como é o vírus Ébola, que existe na África, existem os primos deles nas florestas, que pode aparecer de repente. Então, ali é um foco de vírus circulante. Se o homem continuar fazendo o que está fazendo na floresta amazônica, teremos uma epidemia ali na Amazônia com vírus fatais dessa família filovírus, né? Filoviridae, então, que é fatal. Doutor, mas baseado em tantas convicções que o senhor deixou claro aí para a gente, não seria prudente parte de autoridades públicas do setor de saúde intervir junto à realização, né, desses eventos festivos, já que existe essa preocupação para determinados grupos de riscos, né, a letalidade por conta da infecção pelo vírus, e já que também a gente tem uma indisciplina grande com relação à imunização, a gente percebe que mesmo com a vacina estando disponível, ainda tem um número de pessoas que não buscam a imunização, e isso acaba prejudicando o processo. Como o senhor se coloca diante desse aspecto como um profissional da área de saúde, um pesquisador? Eu sei que o senhor não é autoridade pública para isso, mas o senhor não acha que deveria ter uma intervenção? É difícil para a autoridade pública intervir nesse sentido, porque, primeiro, há um problema econômico grave. Você vê a sociedade que os empresários, não? Eles vão querer a festa por quê? Porque é um momento de muita renda, circula muito dinheiro na cidade de Salvador, as pessoas vendem coisas, o comércio vende bastante, então, e tudo isso tem um peso de impostos para o município, para o Estado, de um modo geral. Então, já se torna aí muito difícil. E você, baseado nos dados atuais, o que é que eles vão dizer? O número de casos caiu a X, o número de mortes reduziu 90 e tantos %. Então, eles têm dados científicos para mostrar que isso não é possível, que já teve São João, aumentou os casos, agora os casos caíram. Então, existe toda uma avaliação científica que eles estão embasados, que fica difícil eles tomarem uma decisão sob pressão de muitos empresários, de parte da população que quer o carnaval, que quer a festa. Imagine que os shows em Salvador vivem cheios. No Parque da Cidade, em outros locais. Os cantores, quando vêm aqui, é sempre cheio. Teve um show recentemente na Fonte Nova com a banda estrangeira, milhares de pessoas foram. Então, é impossível, porque isso movimenta a economia e eles fazem uma avaliação depois que os riscos compensam. Então, é muito difícil lidar com a população e fazer com que a população compreenda, é muito difícil. Se o senhor pudesse optar, qual seria a sua opinião? Minha opinião é que não tivesse carnaval, por uma simples razão, porque você cortaria aí essa infecção, mas isso vai ter carnaval no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, São Paulo e todos os estados. Então, a circulação do vírus será, se não será em Salvador, será em São Paulo. Muita gente vai, se não tiver carnaval aqui, viaja para São Paulo, viaja para o Rio, viaja para outros estados, viaja para Aracaju. Então, a coisa é muito difícil, né? O que a gente precisa é que a ciência seja apoiada nesse país, né? Os cortes de verbas, os problemas econômicos são graves, né? O Congresso brasileiro, ele tem um discurso político, mas na prática ele é igual ao governo que está aí. Ele vota a favor dos cortes em ciência, na educação. Os prefeitos do Brasil todo, aí, na sua grande maioria, são péssimos administradores, né? Então, a educação, que é o fator primordial nesse país, é abandonado. Hoje o ensino público é um lixo. Então, a gente vê que nosso país é um país atrasado em termos de cultura,
de cultura que eu falo não é conhecimento de poesia, é cultura mesmo, de saber o que é melhor para a população. Por quê? Porque não tem escola, 50% da população no estado da Bahia não sabe ler e escrever. Então, isso é um caos. Mas para os políticos isso é muito bom, porque a ignorância mantém eles no poder. Então, hoje a ciência, as universidades públicas sofrem muito com os nossos governos, sofreu no passado, sofre agora, porque o Congresso é que manda. O Congresso pode mudar a estrutura política de ciência, tecnologia e educação. E o Congresso volta o que é melhor para se manter no poder e eles continuarem mandando no país. Então, precisamos de ciência. Professor Gúbio Soares, a sua contribuição foi de grande valia aqui para a nossa discussão no Aratu On, e a gente agradece muito por essa participação. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você, manter esse diálogo. Um abraço grande, hein? Um abraço.